Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai continuar discutindo como a economia do açúcar, que eu falei na aula passada, vai influenciar a forma como o Brasil vai se organizar socialmente a partir do século XVI, tudo bem? Então se liga aí. A gente veio discutindo então sobre como Portugal veio montando a estrutura colonial desde o século XVI, primeiro a partir da economia do pau-brasil e agora a partir da economia do açúcar, tudo bem? Então, olhando mais profundamente a implantação da cana-de-açúcar e a economia que vai estruturar em torno dela, a gente percebe que existe um modo específico de produção que a gente vai encontrar em todas as regiões que vão implementar a cana-de-açúcar, e o nome desse sistema é plantation. Então, o plantation nada mais é do que a formação de um sistema de produção agrícola que vai ser utilizada na colônia inteira em torno dos canaviais de açúcar. Então, o plantation ele pode ser caracterizado em 4 pontos fundamentais. O primeiro deles é o latifúndio. O latifúndio nada mais é do que uma extensão de terra muito grande, com vários hectares, mas que só pertence a uma pessoa ou a uma família específica, tudo bem? O segundo ponto, pessoal, é justamente a questão da monocultura. Então, nesse latifúndio, nessa grande extensão de terra, só vai ser plantado um tipo de produção agrícola, que no caso do Brasil colonial, nesse momento, vai ser o açúcar. E o terceiro ponto para a gente, pessoal, é justamente a utilização da mão de obra escrava em torno do plantation. Então, nas plantações de açúcar, salvo exceções, a grande parte da mão de obra utilizada na lavoura é mão de obra escrava sempre, ok? Então a gente vai discutir com um pouco mais calma depois, mas a mão de obra escrava é fundamental e é quem vai exercer o trabalho na plantação de açúcar, ok? E o quarto ponto, pessoal, é para onde vai se direcionar toda essa produção. No caso do plantation, essa produção é direcionada para fora, para o mercado exterior, ou seja, tudo aquilo que é plantado nas plantações de açúcar do Brasil é sempre revendido para fora, para a Europa. Então a imagem que a gente acaba montando acerca do plantation é de um sistema de produção que vai ser implantado na colônia, mas que a todo momento servem interesses fora dela. Então pensa comigo, pessoal, porque assim, no plantation, toda a cana-de-açúcar que é plantada em espaço colonial acaba sendo revendida para fora, porque um comerciante português compra isso de um senhor de terras e revende na Europa para lucrar absurdos ali dentro, tudo bem? Então perceba que grande parte da riqueza que é produzida dentro do espaço colonial não fica dentro do espaço colonial, porque boa parte dela vai para a mão dos comerciantes portugueses e da coroa portuguesa, que vai taxar esse comércio do açúcar e tirar uma lasquinha dele para si mesma, tudo bem? Então o plantation, que é esse sistema de produção, que você pega um puta pedaço de terra, que no caso é o latifúndio, só planta um tipo de coisa nele, que no caso é o açúcar, monocultura. E para plantar esse tipo de coisa, você pega a mão de obra mais barata, que nessa época é escrava, e volta toda essa produção para o mercado exterior, é a forma como a metrópole, que no caso é Portugal, utiliza-se para explorar o máximo possível a sua colônia, que é o Brasil. Então perceba o seguinte, o plantation ele só pode ser entendido no contexto do chamado pacto colonial, que é essa relação vertical entre metrópole e colônia, em que a metrópole, que no caso é Portugal, explora ao máximo possível os recursos naturais da sua colônia, que no caso é o Brasil. E tudo isso com um sentido, que é o sentido de enriquecer a metrópole. Porque a riqueza que é produzida aqui dentro, boa parte dela não fica aqui dentro. Ela sai para fora. Ela se esvazia para comerciantes portugueses e para a própria coroa portuguesa. Então, para entender como é que funciona o plantation como um todo, é interessante a gente dar uma olhada em como funcionam as fazendas de açúcar no Brasil colonial. E a partir delas compreender como é que a economia como um todo se articula com a sociedade colonial que se estrutura em volta dela. Então, olhando a imagem de uma fazenda de açúcar, a gente percebe que existem alguns edifícios ali que são importantes e simbólicos para a gente compreender como é que é o funcionamento da fazenda. Então, por exemplo, o primeiro deles é a Casa Grande. A Casa Grande é o local de habitação do senhor de engenho, ou senhor de terras, que é basicamente onde mora a família que é dona do latifúndio, e junto dela também moram alguns capatazes, que são caras que cuidam da segurança do senhor de terras e auxiliam no processo produtivo da fazenda como um todo. O segundo prédio, pessoal, pra gente, no caso, é o engenho de açúcar, e ele é o ponto vital da fazenda, porque é no engenho de açúcar que você vai conseguir ter a transformação da cana-de-açúcar, que você colhe do canavial, para o açúcar refinado, que é aquilo que vai ser realmente vendido na Europa, tudo bem? Então o engenho de açúcar é, basicamente, a esfera produtiva fundamental de toda a colônia. E não à toa, em torno dele é que se vai estruturar toda a sociedade colonial como um todo, ok? Então o engenho ele é tão simbólico porque o cara que é o dono do engenho, ele recebe um nome que é senhor de engenho. Você com certeza já ouviu em algum lugar da sua vida, e significa basicamente a elite colonial como um todo. Porque o cara que tem domínio sobre o engenho de açúcar, que é aquilo que é utilizado para transformar o açúcar naquilo que vai ser vendido para a Europa, esse cara ele tem controle sobre toda a economia em volta dele. E, consequentemente, toda a sociedade que está em volta em torno da economia do açúcar. Compreende? Então esse cara é fundamental para compreender
como o Brasil vai se organizar em torno de uma elite, que no caso é uma elite agrária, que está pautada no seu poder em torno do engenho de açúcar. Por sua vez, pessoal, a última habitação importante para a gente é a chamada senzala, que é basicamente uma estrutura onde moram os escravos dentro da fazenda de açúcar durante o Brasil colonial, tudo bem? E esse é um ponto chave que eu estou tocando aqui, pessoal, porque a questão da escravidão, ela cai direto nas provas. Então, vamos olhar com mais calma essa questão dos escravos em si. Então, ao abordar a escravidão, pessoal, a gente acaba falando em duas modalidades diferentes. A primeira modalidade é a escravidão indígena, e a segunda modalidade é a escravidão africana, tudo bem? Então, a escravidão indígena, por exemplo, é quando o indígena é escravizado para trabalhar na lavoura de açúcar, e esse processo de escravização é feito através dos próprios colonos, que vão até as tribos indígenas, capturam os indígenas, trazem eles de volta para o litoral e vendem eles para um senhor de terra. Mas para que o índio possa se tornar escravo, primeiro ele tem que rejeitar a catequese e a civilização que os europeus querem apresentar a ele. Então lembrando o seguinte, pessoal, isso é um ponto fundamental para você compreender a sociedade colonial como um todo, que é o papel da Igreja Católica na colonização. Porque desde o século XVI, a Igreja Católica ela tem um acordo muito forte com a coroa portuguesa, em que a coroa portuguesa tem o dever de expandir a fé católica para fora da Europa, que no caso é a América. Então, nesse processo, por exemplo, que é muito característico da formação do Estado moderno, que a gente já discutiu lá atrás, a Igreja Católica ela vai mandar agora para a América, no caso o Brasil, alguns padres, os famosos padres jesuítas, que a gente sempre fala, para chegarem até aqui e catequizarem os índios e trazerem eles para a civilização, trazerem eles para a fé católica, tudo bem? Mas é claro que não são todas as tribos que vão aceitar esse tipo de coisa. Algumas aceitam de bom grado e se convertem ao cristianismo, mas outras não aceitam e falam, ó, esse não é para mim. E no caso, são essas tribos que não aceitam o catolicismo e a suposta civilização europeia que vão ser perseguidos pelos colonos nesse empreendimento de capturar escravos. Então, para que eles consigam ter escravos, eles fazem o quê? Eles chamam aquelas tribos que não aceitam o catolicismo de bárbaras e incivilizadas e falam que elas têm que ser escravizadas para poderem ser civilizadas através do trabalho. Então, olha que bizarra essa desculpa, né? Mas é o que eles utilizam para empreender esse processo de escravização. E esse processo, pessoal, ele é chamado muito comumente de guerras justas. Então, as chamadas guerras justas são um mecanismo que os colonos utilizam para adquirir a mão de obra escrava no contexto do Brasil colonial. Mas ao longo do tempo, pessoal, a gente vai perceber que o número de escravos indígenas na colônia ele vai diminuindo ao longo do tempo, enquanto que o número de escravos africanos ele vai aumentando ao longo do tempo. A ponto de no século 17 e 18, por exemplo, a grande maioria dos escravos presentes no Brasil serem escravos africanos e não indígenas. E esse processo de inversão da pirâmide, digamos assim, entre escravos indígenas e africanos, tem várias explicações. Mas para a gente aqui no nosso curso, é só uma delas que eu vou apresentar para vocês, que hoje em dia é a mais aceita. Que no caso é a questão do tráfico negreiro. Então o tráfico negreiro, pessoal, ele é a chave para a gente compreender esse processo. Porque é através dele que a coroa portuguesa consegue tirar lucros em cima do comércio de escravos. Porque percebe o seguinte, o comércio de escravos indígenas, ele acontece por completo dentro do espaço colonial. Então, um cara que vai capturar o indígena na tribo, traz ele de volta para o litoral e vende diretamente para o senhor de terras. Ou seja, nesse processo, nesse circuito mercantil, digamos assim, não houve nenhum momento que a coroa portuguesa pôde ir lá e taxar esse comércio. E, é claro, tirar lucros em cima dele. Ao contrário do tráfico negreiro, em que um português vai até a África, compra um escravo negro no litoral, nessa operação a coroa consegue tirar lucros a partir de impostos. Quando o português traz o escravo para o Brasil e vende no litoral, a coroa também consegue tirar impostos em cima da alfândega, que é a venda do escravo para dentro do território brasileiro. Então perceba, o tráfico negreiro como um todo, ele é muito mais lucrativo para a coroa do que o comércio de escravos que acontece aqui internamente, compreende? Então ao longo do tempo, a coroa portuguesa vai favorecer cada vez mais o comércio de tráfico negreiro, porque ela vai lucrar cada vez mais com isso, em detrimento do comércio de escravos indígenas. E é por isso que vai acontecer essa inversão entre o número de escravos indígenas, que vai diminuindo com o tempo, e o número de escravos africanos, que vai aumentando com o tempo. Então aqui, pessoal, a gente tem um bom panorama para compreender como é que é o Brasil colonial na época e como é que a economia do açúcar, no século XVI, vai ser fundamental para estruturar a sociedade colonial em torno dela, ok? Lembrando sempre o papel fundamental do senhor de engenho, que é o cara que vai dominar economicamente aquela região, porque ele é o dono do engenho, e não só isso, também vai dominá-la politicamente, porque ele é um cara de importância fundamental ali dentro. Tanto que, pessoal, na época no Brasil colonial, nas vilas e povoados, existiam as chamadas câmaras municipais, que é basicamente um órgão do governo que é encarregado de fiscalizar os impostos da região
e redirecioná-los para onde ele bem entender. E grande parte das câmaras municipais na época eram dominadas pelos senhores de engenho, obviamente, que era o cara que tinha o poder local na época. Tanto que eles tinham até um nome meio irônico que davam para eles, que eram chamados homens bons, que ocupavam as câmaras. Então, quando eu falei na aula passada que o governo geral, que foi implementado em 1548, tinha contestação de alguns poderes locais de vez em quando, eu estava me referindo às câmaras municipais, que são ocupadas por senhores de engenho, que dominam elas e, portanto, dominam politicamente a região que eles têm ali o seu canavial de açúcar. Tudo bem? Então, nas próximas aulas, a gente vai compreender como é que esse conflito vai se dar em alguns âmbitos, em algumas revoltas que vão acontecer no Brasil colonial, mas isso é assunto para depois, beleza? Então, por agora, a gente fica aqui, mas fica ligado que na próxima tem mais. Falou!